Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com a Prosa com o Betaglia. E nós vamos tratar hoje de um tema bastante interessante, que é a qualidade, mais importante do que nunca. Nós sempre ouvimos falar dessa palavra, nós exigimos, demandamos que os produtos tenham qualidade, os serviços tenham qualidade. E quando nós usamos a palavra qualidade, geralmente entendemos como sinônimo, como sinal de que a coisa é boa, né? Tem qualidade, aquele produto tem qualidade, o serviço tem qualidade, então há um vínculo muito forte com esse quesito. E muitas marcas destacam os seus produtos como sendo de alta qualidade ou qualidade superior. E dessa forma, sem realmente definir quais são as características da qualidade e estamos mais propensos a vê-lo, principalmente em material de marketing, do que em processos de negócios ou nas políticas internas. Então, é importante isso, quando nós falamos de qualidade, definir claramente quais são as características dessa qualidade. E a nossa prosa aqui, ela objetiva explorar os princípios e os conceitos de examinar a qualidade, definir algumas responsabilidades vinculadas a essa qualidade, qual é o custo que ela tem ou qual é o custo de não tê-la e como ela pode impactar a imagem e a reputação de uma organização, tanto na questão do quesito custos, como na cultura e também, como eu já falei, na parte de qualidade. E para isso, para refletir e prosear comigo, eu vou chamar uma amiga de longa data que eu terei aqui o privilégio de papear. Vai ser a Cristina Scarpato. Oi, Cris, que legal, que bacana recebê-la aqui na Prosa com o Betaglia. A prosa que está trazendo aqui pessoas com experiência de vida, com conhecimento, para trazer aquilo com o qual ela pode compartilhar. Eu acho muito bacana isso, muito sensacional, as pessoas compartilharem o seu conhecimento. Cris, seja bem-vinda, vamos conversar de qualidade? Oi, Paulo. Prazer enorme estar aqui com você. Uma gratidão imensa ter sido convidado. Tenho visto seus programas, suas prosas, e estou muito orgulhosa de fazer parte de uma dessas prosas, principalmente para falar de um assunto que foi a minha vida toda, né? Minha vida profissional foi toda trabalhada, estudada e vivida em relação à qualidade. Apesar de ser uma palavra tão ampla, né? No fundo, ela é simples, mas a gente complica um pouco. Então, isso foi, ao longo da minha vida, motivo de muito estudo e muita participação nas empresas que trabalhei, na minha empresa, e espero poder estar contribuindo um pouquinho nessa prosa nossa. Bacana, Cris. Você sabe, bom, a gente trabalhou juntos lá na Unilever, quando a Unilever ainda não era Unilever, era GC Lever, Sim, né? Gessi Lever. Não vamos falar idades por aqui, né? Não, Mas eu só estava somos conversando. sêniores, Oi, oi, como você Cris. disse outro dia. Ah, sim. Eu estava conversando com o Grandini, o Antônio Grandini, que é um amigo comum nosso, e eu falei exatamente o que você comentou recentemente aí. Ou seja, toda vez que a gente pensa em qualidade, na minha cabeça vem o nome da Cristina Scarpato, né? Então, eu falei o seguinte, poxa vida, a Cristina é uma grande amiga, né? E eu gostaria de falar de qualidade dentro da nossa prosa com o Betaglia, e nós vamos prosear com a Cristina. Cristina, mas o que é qualidade para você? Defina um pouco para a gente, né? Explore um pouco esse tema para nós. Então, Paulo, as pessoas usam muito a palavra qualidade, né? Mas quando você vai perguntar o que é qualidade para cada uma das pessoas, você começa a perceber que existe muita diferença. Eu vou dar um exemplo que eu dou a vida inteira e não consigo achar exemplo melhor, que é sobre o calçado, né? Para que serve um calçado? Para proteger os pés. Essa deveria ser a primeira especificação do calçado. Então, se o calçado protegesse os pés, ele teria qualidade. Porém, se a gente perguntar para um homem o que ele busca num calçado, ele vai falar que busca uma relação custo-benefício, que ele seja confortável, durável e tenha um bom preço.
certo? Agora, se a gente perguntar para a mulher o que ela espera de um calçado, né? Hoje, na minha idade, eu também já espero conforto. Mas no passado, tinha que combinar com o meu modelito, tinha que ser da cor que estava na moda, tinha que ter o salto que estava na moda. E se doesse o pé, que pena, eu ia ficar com o calçado doendo o meu pé. Ué, mas calçado não era para proteger os pés? Então, quando a gente começa a olhar para a qualidade, a gente vê, por definição, qualidade e atendimento a requisitos. Então, a primeira coisa, o que são requisitos? Eu tenho requisitos técnicos, né? Então, se eu estiver falando de calçado, eu vou falar no dimensional do calçado, na especificação se é do couro ou de um produto sintético. E daí eu tenho os requisitos estatutários, que é da própria organização que fabrica o calçado. Então, eu não uso calçado de animais em extinção, com couro de animais em extinção, e aquilo que a própria organização define como especificação. E eu tenho a especificação que são as normas, as leis, né? O que a lei do país define, se eu vou exportar, importar, que leis que estão associadas. Então, essa soma de especificações são, atendendo a essas especificações, eu diria que eu tenho qualidade. Porém, eu tenho a especificação explícita, que normalmente é a técnica, e a implícita, que tem a ver com o gosto pessoal do cliente. Então, se eu odeio vermelho, raramente eu vou comprar um calçado vermelho. Agora, se eu adoro vermelho, toda vez que eu vejo um sapato vermelho, um calçado vermelho, vai me encantar. E isso acaba sendo a principal posição que eu tenho. Tem a ver com o status das pessoas. Por que eu compro um automóvel 1.0 e por que eu compro um automóvel caríssimo, né? Por vários motivos. Pode ser por segurança, mas se eu tiver 18 anos, pode ser para ganhar as menininhas ou os rapazes. Pode ser por status. Então, a qualidade ela é uma soma daquilo que o produto ou o processo exige para que ele seja feito. Eu posso falar em produto, eu posso falar em serviço, né? Quando a gente está fazendo uma palestra, quando a gente está dando uma aula, por exemplo, a gente tem que entender qual a expectativa lá do meu aluno, do meu cliente, do que ele está esperando. Senão eu posso dar uma aula maravilhosa e ele não entender nada, porque está num nível muito acima do que era da expectativa dele. Ou, ao contrário, dá uma aula tão básica que ele fala, não acredito que eu perdi meu tempo para ouvir isso aí eu estou cansado de saber. Isso é um serviço. Então, quando eu falar em qualidade, eu vou estar somando especificações que são normas regulamentares, que são normas da própria organização que faz aquele produto ou serviço, e, principalmente, qual é a expectativa do meu cliente para aquele produto. A gente já viu no mercado inúmeros produtos que nasceram para fazer sucesso e morreram, porque não conseguiram demonstrar para o cliente aquilo que eles se propunham. E a gente já viu um botequinho da esquina da casa da gente que não tinha cara para crescer nada e está bombando de gente antes da pandemia, por conta de ter descoberto um nicho de qualidade que atende aquele público. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que o cliente quer para satisfazê-lo ou exceder a sua expectativa. E aí a gente vem no conceito atual de qualidade, que é o conceito da melhoria contínua. Porque se a gente olhar lá para trás, o que era? Era controle da qualidade. Tinha uma pessoa que põe uma roupinha lá de inspetor da qualidade e aí o operador fazia um produto ruim, que estava fora da especificação, você perguntava para ele, falava, não tenho nada com isso, fala com o inspetor da qualidade, porque ele controla a qualidade. Depois disso, a gente veio para o conceito de garantia da qualidade. Por que o meu concorrente vende mais do que eu? Porque ele custa menos. Então, eu posso vender mais barato. Mas por que ele custa menos?
que ao invés de eu gastar com o custo da não qualidade, eu gasto com o custo da qualidade, que é o custo da prevenção, que é o custo da análise de risco. E aí eu vou controlar a qualidade de tudo, dos meus equipamentos, de toda a minha infraestrutura, dos materiais e dos insumos que eu vou usar, e principalmente a qualidade das pessoas, que preciso ganhar conhecimento e habilidade para poder fazer certo da primeira vez. Não sei se você lembra, a gente teve um projeto chamado Projeto Colmeia, que a gente falava assim, as abelhas fazem o melhor produto e não retrabalham, fazem correto da primeira vez. E a isso a gente chamou de garantia da qualidade, que é entender a especificação e os requisitos de cada etapa do meu processo, e aí eu estou falando de processo de produção, mas estou falando de serviço também, né? Quando eu vou preparar a minha aula, o que eu pus lá para a preparação da minha aula? Quanto tempo de aula eu tinha disponível? Qual que era o meu público-alvo? Qual a expectativa deles? Eu, sempre que começo uma aula, primeira coisa que eu pego é um flip chart, ponho lá e falo, qual a expectativa de vocês quando a gente terminar esse curso? Para a gente seguir o que o meu cliente está esperando fazer, porque aquilo para ele é qualidade, né? Se eu atendo aquilo que ele está querendo, é qualidade. Oi, Cris, muito Então, bacana. o conceito é melhoria contínua. Ah, legal, maravilha. Eu estou gostando muito do que você está falando, porque na realidade você está usando termos e exemplos que são fáceis da gente entender a característica da qualidade, né? Eu lembro lá do nosso tempo lá na Unilever, na GC Lever, foram tempos fantásticos, né? Aquelas pessoas que nos rodeavam. Aliás, tem pessoas daquela época que nos seguem aqui, tá? Maria Pinheiro, né? Ai, que legal. Ela curte a gente por aqui, né? Mas eu lembro muito do Carlos Gomes, do Iório, né? Velhos tempos, né? Mas eu queria trazer um exemplo aqui que é bem característico disso que você está falando, ou seja, a má qualidade e a percepção dessa má qualidade, ela quebra empresas, né? Uma delas, que é muito comentada nos meios, talvez os jovens não conheçam tão bem, é a CCR. Lembra da CCR? Sim, Comece sim. comprando errado, né? CCE, aliás, comece comprando errado, né? Então, foi uma empresa, né, que tentou importar tecnologia, principalmente na parte de videocassetes e tudo mais, né? E depois se deu muito mal no mercado e acabou quebrando exatamente porque colocava produtos ruins no mercado. Isso está muito vinculado ao que você está falando, certo, Cris? Sim, Paulo. O que acontece? Quando o cliente vai adquirir um produto, o cliente hoje em dia está muito mais rigoroso e conhecedor do que ele deseja. Porque antes você recebia o produto e falava assim, que pena, é assim mesmo. Porque só tinha ele. Hoje a concorrência é enorme. Então, se a gente não olhar o que o cliente está querendo e qual é a finalidade do meu produto, porque o exemplo que eu estava dando do sapato lá. Bom, tudo bem, eu tenho toda aquela especificação emocional, intrínseca do cliente. Mas se ele puser o sapato, o salto quebrar, a sola soltar, começar a fazer bolha no pé dele porque o couro é duro ou a matéria-prima é dura, acabou, ele não vai comprar mais, né? E aí ele está dando espaço para o concorrente dele entrar, porque aquele cliente vai continuar querendo comprar aquele produto. Então, o que a gente tem que olhar muito forte hoje é quanto custa a prevenção da qualidade. Porque eu fui de uma geração que a qualidade estava no custo indireto das empresas. Então, o que acontecia? A gente era uma conta que precisava ser reduzida. Uhum. Esquecendo que, se for, como você disse, se para o mercado eu deterioro uma marca, eu destruo o nome de uma marca, quanto custa isso? Isso é o custo da não qualidade. Fazer um recall, quanto custa? Isso é o custo da não qualidade. E isso é infinitamente maior do que o custo da qualidade, que é a prevenção,
que é eu escolher matérias-primas, materiais adequados, capacitar as pessoas, dar segurança para os meus produtos, seguir legislações. Quando eu sou lá um fabricante de iogurte, lá no meu cantinho, na minha cidadezinha, eu fazia um pouquinho, vendia para os vizinhos, e depois começou a crescer e eu resolvi montar uma fabriquinha. Aí eu quero pôr uma embalagem bonita que chame atenção. O que eu, fabricante de iogurte, lá de uma cidadezinha que tem pouco conhecimento e que fabrico quase que só pela minha experiência, entendo da embalagem do iogurte? O que eu entendo se pode ter metais pesados ou não pode ter metais pesados na minha embalagem? Quem tem que me ajudar? É o fabricante da embalagem. Eu vou pedir uma coisa maluca lá, ele vai falar, não pode, tem legislação associada. Eu não conheço, eu conheço o meu iogurte, mas eu não conheço nada da embalagem. Uhum. Só que o cliente, quando comprar, ele vai comprar um pacote que vem a embalagem e o produto dentro. E se eu estou denegrindo o produto dentro por causa da embalagem, pronto, o meu produto já não tem mais qualidade. Então, por isso que eu falei para você, apesar de ser uma coisa simples, ela é simples em cada pedacinho do que eu estou olhando, mas ela é complexa no todo. E depois tudo isso ainda tem que agradar o sabor do iogurte. Quem que é o usuário? É a criança? É o adulto? É o idoso? É o fitness? Que embalagem eu vou ter? Com carinha de personagem da moda? Com um cara malhado, de tanquinho, com uma chamada, com todas as proteínas e tudo que tem. Isso ainda é qualidade, faz parte do meu pacote. Opa, que bacana, Cris. Muito legal. Você já entrou agora numa seara para nós conversarmos aqui, que está muito vinculada com o que eu gostaria de explorar no tópico 2. Está fantástica a nossa prosa aqui, o Cris. Muito bacana mesmo. Adorando também. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho que nós queremos, é a mensagem que nós queremos passar para as pessoas que nos acompanham aqui na Prosa com Betagre. Cris, vamos fazer o seguinte, eu vou te lançar um convite. Vamos tomar um cafezinho, tomar uma água agora e vamos voltar para o segundo tempo, pode ser? Com certeza. Oi, Cris, que bacana que está essa nossa prosa com o Betagre aqui. Estamos retornando para conversar sobre um tema agora, Cris, que eu gostaria de explorar. Nós sabemos que existem alguns gurus aí da qualidade, você já falou de melhoria contínua, e de toda maneira, eles trabalharam para deixar aqui uma herança para nós, que surgiu lá com os japoneses, ou com os americanos, os alemães. Mas eu gostaria de explorar uma outra coisa, Cris, que está vinculada aos desafios, né? Porque na realidade, quando a gente fala de qualidade, a gente pensa naquele departamento chato de qualidade que está pegando o produto, está vendo seu sabonete está trincando, se está perfumado ou se não está. Você lembra bem disso, né? Então, mas agora mudou esse conceito, porque a gente está falando que isso está na cultura, está na gestão. Fala um pouco disso, Cris. Então, Paulo, quando a gente fala em tudo isso, parece fácil e bonito, mas as empresas têm que ir lá, pôr o produto dela na linha e fazer sair um produto com todas essas características e mais, embalar, transportar e chegar na ponta lá para o consumidor adquirir e falar, não, era isso mesmo que eu queria comprar. Então, desde 1900, né, quando a gente vai falar em Deming, em todos aqueles gurus famosos que a gente teve, Shukawa, existe um conceito que eu acho que ele vem até os tempos modernos e, para mim, eu tenho duas ferramentas que eu uso quase que unicamente e que me satisfaz plenamente, que é o conceito do PDCA, que é planejar, fazer, checar e avaliar e tomar ações de melhoria. Caso esteja dando certo, para melhorar. Caso esteja dando errado, para corrigir e melhorar, né? Esse PDCA, ele levantou o Japão. E é a coisa mais simples de fazer.
Eu me lembro, quando eu tive uma consultoria japonesa, que o consultor japonês brincava que o latino, ele é um realizador. Então, ele quase não planeja. O oriental, ele planeja, depois ele faz exatamente o que está planejado. O latino sai fazendo, que nem um maluco, e corrigindo no meio do caminho se está dando certo ou dando errado. Se a gente falar assim, eu sempre brinco com meus alunos, vamos mudar o layout da sala? A turma já cata as carteiras na mão e fala, tá bom, professor, onde eu vou pôr, né? Ninguém senta para desenhar o tamanho da sala, qual que é o melhor layout antes de fazer. Então, o primeiro passo, quando eu vou fazer um produto ou um serviço, o grande desafio é esse, planejar bem. Porque depois eu só vou realizar aquilo que já está planejado. Outra coisa que os japoneses diziam que o latino tem dificuldade é checar se deu certo. A gente espera e toma ação se alguém reclamar. Se ninguém reclamou, tá bom. O pior problema é um cliente indiferente. Porque aquele que reclama para você te está dando uma oportunidade de entender onde você está errando e melhorar. O indiferente, por isso, namorados e namoradas indiferentes é um perigo. O primeiro que piscar o olhinho parte embora, né? Enquanto está brigando, reclamando e com ciúme, está valendo. A qualidade é assim também. Enquanto eu consigo enxergar onde eu tenho que melhorar, analisar e tomar ações de melhoria, o desafio continua. Porque muitas vezes eu estou numa zona de conforto de ser o líder de mercado daquele produto ou serviço. Imagina um líder de mercado que trabalhava com fabricar CDs, né? Ou fabricar pendrives. Né? Minha filha, essa semana, falou assim, mãe, eu tenho uns CDs aqui para ver, eu preciso trocar de computador para ver meus CDs. Comecei a rir, falei, tá, e você que acha que você vai comprar um Note que tem um lugar que põe o CD. Ela começou a rir, falou, nossa, não existe mais isso, né? Falei, você tem que pegar, é um bem antigo, que tem o seu porta-CD. Então, o que adiantava eu ser líder disso, se o mercado já estava sinalizando que isso não existe mais? Então, o que eu faço? Eu mudo a minha empresa nesse mundo que as pessoas estão ficando veganas ou vegetarianas, né? Eu estou olhando para isso com os olhos corretamente ou estou fechando os olhos e falando, não, isso é só uma onda, vai passar. Então, eu preciso estar muito atento e aí a gente precisa falar em métricas. Medir para poder melhorar. E medir olhando, não tendo medo de olhar os nossos concorrentes. Porque tem um momento que você fala assim, não, e se fulano fizer isso? Você fala, bate na madeira, isola, para de ser o agorador disso tudo. Não é. Eu tenho que olhar meu concorrente, respeitá-lo. Mesmo que ele esteja lá atrás de mim. Porque para ele acelerar e passar na minha frente é rapidinho. Eu estou preparado para isso? Esse é o grande desafio. Eu estou olhando o que o mercado tem de melhor. Nós estamos num momento falando em tudo ambientalmente correto. Eu estou usando materiais ambientalmente corretos. O que eu estou fazendo com meus resíduos, com meus rejeitos? Porque daqui a pouco eu posso ter o melhor produto do mundo. Se eu não estiver cuidando do meu rejeito, ninguém vai comprar de mim. Porque as pessoas estão se sensibilizando com tudo isso. Então, eu estava falando que eu tinha duas ferramentas. Uma era o PDCA. Uhum. A outra que me encanta a vida inteira, e eu só uso ela, aliás, ela é a minha ata, quando eu faço uma ata, é isso que eu faço, é o famoso 5W2AK. O que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que fazer? Algumas pessoas falam assim, mas o porquê é muito difícil. Bom, se você não sabe o que você tem que fazer, não faça, cara. Não faz. Se você não sabe o motivo, né? Então, o que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que fazer? Como que eu vou fazer isso? Quem vai fazer isso? Quem? Não somos todos, que todos e ninguém são a mesma pessoa. Tem que ter nome. Todos somos responsáveis? Com certeza. Qualidade é responsabilidade de todos numa organização. Mas cada um tem que conhecer
o seu pedacinho e saber onde está a sua responsabilidade e ter medidas métricas para ver se está dando certo ou dando errado. Então, o que eu tenho que fazer, por quê, como, quem, quando. Quando também, quando fala imediatamente, quer dizer nunca, porque ninguém para e vai fazer. Então, quando é até essa semana, final dessa semana, até o final desse mês, até o final desse ano, não sou eu mesmo responsável, então vou pôr para daqui 15 dias. Não adianta, se eu não conversar com o meu parceiro e não saber se eu consigo encaixar na agenda dele, ou se vai ter investimento, eu preciso de aprovação de uma verba diferente da que eu tenho, né? Quanto custa, né? O quê, por quê, quem, como, quem, quando e quanto custa. Porque muitas vezes a ideia é sensacional, mas eu vou fazer uma embalagem de biscoitos maravilhosa. Só que a embalagem custa 3 vezes o valor do biscoito. Quem que está disposto a pagar por essa embalagem? É o consumidor que consome esse biscoito? Se não é, linda a sua ideia, mas guarda essa embalagem para uma coisa que está disposta a pagar por ela. Então, quanto custa fazer é muito importante. E são 2 coisas que as pessoas não fazem. Responder por que eu preciso fazer aquilo e quanto custa aquilo. E daí vai custar uma fortuna, e vai parar no meio, isso é pior ainda, porque aquele custo que eu já gastei não vai continuar, então eu vou perdê-lo e não vou conseguir concluir a minha atividade. E, por fim, métricas. Medir, 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 porque contra fatos e dados não há argumentos. Eu falava isso, depois os meus funcionários vêm com todos os fatos e os dados, daí eu não posso falar mais nada, porque eles já estão até o pescoço, já com tudo pronto, né? Mas é isso. E se eu fizer isso de uma forma simples, sem exageros, com pouca teoria e muita realização no planejamento, a qualidade vai ser uma coisa que eu falei que era simples. Então, a norma ISO 9000 fala em foco no cliente. Eu costumo falar foco do cliente. Eu acho mais importante ainda. O que o cliente quer, eu sei. Então, essas pesquisas de mercado, elas precisam ser muito cuidadosas. Marketing tem que falar muito com a área da qualidade, né? Porque senão desenvolve, descobre uma coisa, uma pesquisa enorme, e a gente não tem dinheiro para fazer. Ou tem dinheiro para investir, mas o consumidor lá na ponta não está disposto a pagar por aquilo. Então, tem qualidade? Não tem. Por melhor que seja, não tem qualidade. Porque se ninguém quer comprar, não tem qualidade. Ok, Cris, fantástico o que você está falando aqui. Aliás, você trouxe aí duas metodologias, 2 técnicas que também gosto de aplicar. O PDCA, ele é fantástico, né? E essa outra técnica que você falou, da questão principalmente dos acrônimos, né? Tem um camarada no mercado, bastante atual, bastante jovem, deve ter 40 anos, algo assim, que é o Simon Sinek. Não sei se você conhece o Simon Sinek. E ele toca muito num ponto que você colocou claramente aí, que é o W do why, né? Ou seja, o porquê. Né? E ele coloca claramente que a primeira questão que você tem que levantar é saber o porquê. As pessoas que é a história do latino, né? É o sair agindo, né? Mas entender o porquê que você vai fazer aquilo e o porquê que aquilo pode ser um valor agregado. Cris, menina, estamos terminando a nossa prosa aqui, uma prosa fantástica. E rápida, não? Dá para prosear muito tempo. Passa voando, né? A prosa, nós estamos aqui no mundo virtual, imagine se a gente estivesse tomando um cafezinho ao vivo. Nossa, já estava, ia para a 3ª garrafa. Não, e se o Nelson Scarpato estivesse junto, então, né? Nós íamos falar de engenharia. Aí eu não terminava hoje. Cris, minha querida, muito obrigado pela sua participação. Quer deixar alguma mensagenzinha final, Cris?
Quero sim. Primeiro, uma gratidão imensa de participar, poder falar com pessoas que a gente não está vendo, mas que vai estar nos ouvindo. Isso aí é um prazer enorme. E falar de uma coisa que eu amo, que eu fiz a vida inteira, que foi trabalhar na área da qualidade, trabalho até hoje. E falar para as pessoas não desistirem, para elas buscarem sempre tudo com qualidade. Sempre. Mas entenderem o que elas querem, para saberem se tem qualidade ou não. Não é porque uma coisa é simples que ela não tem qualidade. Às vezes ela tem mais qualidade do que uma coisa sofisticada, porque a simples atende aos requisitos especificados e a sofisticada não atende a todos os requisitos sofisticados. Então a gente tem que tomar cuidado. E medir sempre, ter métricas, né? Eu sou suspeita a falar porque eu fiz matemática, matemática adora uma planilha, né? A gente adora medir tudo e concluir tudo com números, mas meçam se está dando certo. Não tenham medo de medir, se comparar com seu, sumiu o nome? Padrão, benchmark, é isso? Não, com seu benchmark, desculpa. Aham. Não tenha medo de se comparar com o seu benchmark. Vá atrás. E se você for o melhor, cuidado, porque as pessoas estão correndo atrás de você, né? Então, você quer manter seu primeiro lugar, busque sempre novos desafios. Qualidade não é uma zona de conforto e nunca vai ser. Por quê? Porque a gente fala que hoje a gente tem que ser melhor que ontem e amanhã, com certeza, a gente tem que ser melhor que hoje. Uau! Que bacana, Cris. Muito obrigado, gratidão enorme. Gostei muito da nossa prosa aqui. O meu abraço virtual para você. Tá? O meu também para você. Ao infinito e além. E o que nós Amém. fazemos em vida, ecoa pela eternidade. Tchau, Cris. Amém. Muito obrigado. Tchau, obrigada. Obrigado. Beijo. Um beijão. Tchau.